Esse erro pode te custar anos de trabalho e até mesmo a sobrevivência do teu negócio. O erro é você escolher errado o seu sócio. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, que é melhor haver dois do que um, porque quando um cai, o outro estende a mão para levantá-lo. Mas a Bíblia também aponta o problema de você fazer as alianças erradas. E hoje você vai entender os critérios bíblicos para que você possa escolher um sócio. Mas antes, vamos entender qual é o problema. A maior parte dos negócios começa com sociedade por um motivo. As pessoas têm o medo de começar um negócio sozinhas. E por causa disso, pensando em se der errado, eu vou dividir a conta e o prejuízo com alguém, elas escolhem uma sociedade, muitas das vezes, baseada em amizade, baseado em apenas afinidade, quando, na verdade, você precisa ser muito cauteloso ou cautelosa na hora de escolher um sócio. Antes, vamos entender por que esse problema acontece. A maior parte das pessoas que começam um negócio em sociedade começa movido pelo medo. E que medo é esse? O medo de caso algo venha a dar errado, a pessoa tem com quem dividir o prejuízo. E por isso, elas acabam escolhendo um amigo próximo, alguém que tem afinidade ou até mesmo um familiar, achando que a família é algo que vai te proteger de uma falência. Mas na verdade, não protege. E uma vez que eu já sei que você já me acompanha há bastante tempo aqui no Espírito Empreendedor, que você já deixou o seu like, o seu comentário, se inscreveu no canal e ativou o sininho, a história que eu vou te contar é do negócio familiar que eu tenho com os meus pais há 21 anos e que me ensinou uma baita de uma lição. Depois de anos como CEO da nossa empresa, eu decidi diversificar os nossos negócios de modo que a gente estivesse protegido contra qualquer tipo de crise. E pensando nisso, eu comecei a investir em mim, investir em conhecimento, em imersões, em mastermind. E foi quando eu fui num evento chamado Equity Mais a Imersão. E nesse evento tinha um palestrante muito importante que eu não sabia que mudaria o rumo da minha história. Nesse momento, eu estava num conflito interno de crescer a operação familiar ou atender um chamado que Deus colocou no meu coração para ajudar empresários com uma empresa de consultoria empresarial. Ou seja, pegar todos os dons, talentos, capacidade, experiência e resultado que eu angariei ao longo da vida e encapsular isso para ensinar as pessoas. Nesse momento, pensem comigo o conflito que eu estava vivendo. De um lado, o negócio familiar, onde os sócios são os meus pais, e do outro lado, uma empresa solo começando do zero, 16 anos depois. Para que caminho você iria? Nesse momento, eu conheci uma pessoa muito sábia, diga-se de passagem, que me deu a oportunidade de fazer essa pergunta. E essa pessoa nada mais é que Guilherme Benchimol, fundador da XP. Levantei a minha mão, tomei coragem para fazer a pergunta e perguntei: Benchimol, quais são os pilares de uma sociedade ideal? Nesse momento, de maneira muito sábia, a resposta dele foi: uma sociedade de longo prazo, ela precisa contemplar 3 pontos. E aí, gente, eu falo tanto sobre isso que às vezes as pessoas acham que esse ensinamento é meu. Mas dando a César o que é de César, eu aprendi isso com Guilherme Benchimol. E ele disse que os 3 pilares de uma sociedade ideal de longo prazo são confiança total, propósito alinhado e esforços compatíveis. Nesse momento, eu entendi que, eu confio totalmente nos meus pais? Sim. Os nossos esforços são compatíveis? Sim. Nosso propósito está alinhado? E aí, para você pode causar uma estranheza. Mas quando eu falo sobre o desalinhamento de propósito, é o motivo pelo qual você decide fazer o que faz. Eu vou completar 40 anos esse ano. Eu sei que não parece. E os meus pais têm, respectivamente, minha mãe 60 e meu pai 63. Vamos completar ainda esse ano, para a honra e glória do Senhor. E eu entendi que os momentos de vida são distintos e, por consequência, os objetivos também. Então, municiado por esse ensinamento do Guilherme Benchimol, eu decidi abrir a WJR Fixer, a nossa boutique de soluções empresariais. E hoje estou falando com você por meio dessa decisão. Ao longo desses anos,
aconselhando, mentorando empresários e empresárias, a gente já conseguiu resgatar diversas sociedades por meio desse princípio, desse ensinamento, onde as pessoas entenderam que para ter um sócio, você precisa ter confiança total, propósito alinhado e esforços compatíveis. Adicionalmente a isso, quando você olha para a técnica, você precisa que o seu sócio seja complementar a você. E por isso vocês vão formar uma sociedade muito forte. Mas calma! Não acaba por aí. Uma das coisas que eu aprendi como empreendedor ao longo desses 21 anos é que conforme o tempo vai passando, a gente vai evoluindo. A gente vai aprimorando as nossas habilidades. E naquele momento estávamos reunidos no encontro do Mastermind Equity Mais Club, em que eu faço parte. Guilherme Benchimol estava naquele momento e eu levantei a mão mais uma vez para fazer uma pergunta. Só que antes de fazer a pergunta, eu agradeci publicamente dizendo: Benchimol, 4 anos atrás você me deu uma resposta, um ensinamento que mudou completamente a minha vida. Eu quero te agradecer publicamente porque isso me ajudou muito. E, partindo da premissa que 4 anos depois você está mais experiente, mais habilidoso, mais sábio, você mudaria alguma coisa no conselho que você me deu? E naquele momento, todo mundo tenso, esperando a resposta, achando que de repente ele não ia adicionar nada, ele disse o seguinte: sim, eu adicionaria mais 2 pontos. E aí, eu peço para você pegar papel e caneta e salvar esse vídeo para você nunca mais esquecer desse ensinamento, que vai te ajudar a escolher bem uma sociedade e evitar problemas futuros. O Benchimol me disse o seguinte: além de, para uma sociedade ser de longo prazo, você precisa ter confiança total, propósito alinhado e esforços compatíveis com os seus sócios, você tem que adicionar meritocracia e o controle. Ou seja, toda operação precisa ter um controlador. E o que é isso? O controlador de uma companhia é a pessoa que bate no peito e toma as decisões importantes, independentemente se vai ser errado ou não. Então, de uma maneira a sumarizar para você os pontos na hora de escolher uma sociedade, lembre-se de confiar totalmente na pessoa, o seu propósito seja alinhado, os esforços sejam compatíveis, a sua empresa tenha meritocracia e um controlador para ser o líder da operação e tomar as decisões difíceis. E você está pensando: Wellington, onde que a Bíblia entra nisso? A palavra de Deus vai nos dizer que toda e qualquer aliança que fazemos, elas têm sempre 3 pilares: palavra, sangue e um selo. E aqui eu vou dar um exemplo que está lá no Antigo Testamento, quando o rei Davi se torna rei de Israel. A Bíblia vai dizer que o rei Davi era muito amigo de Jonathan, que era filho de Saul. E quando Davi se torna rei, eles fazem algo que era uma prática da época que simbolizava uma aliança, que era a troca de armas. Ou seja, naquele momento, Davi e Jonathan estavam dizendo um para outro: se você for para a guerra, eu vou junto com você. E no final do dia, empreendedor, empreendedora, o mundo dos negócios ele pode parecer uma guerra, mas travar essa batalha estando aliançado com pessoas que têm princípios, valores e um propósito alinhado ao seu, fica muito mais fácil. Agora que você já aprendeu que escolher a pessoa certa para estar do seu lado no mundo dos negócios é de suma importância, isso vai fazer com que você evite os problemas. Comenta aqui embaixo se você tem um sócio assim e, claro, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo do Espírito Empreendedor, nosso canal que fala sobre negócio com base bíblica.